Oficina de hoje é de fotografia biológica. Estou na oficina muito focada para o desafio da natureza, porque está no marco do Desafio Mundial da Natureza Urbana, o qual vai ter como convidado a Luiz de Ação, na parte final. Os tópicos que abordaremos são: como tirar uma foto para que seja biologicamente informativa. Para isso, vamos falar então de que é a fotografia biológica, quais são as fotografias que deveríamos fazer para as plantas, quais para os fungos, quais para os invertebrados, quais para os vertebrados, e também mencionaremos que aqui na região ocorre um grupo chamado Myxomicertos, que também é possível visualizar e fotografar. Por último, daremos algumas dicas de como tirar fotos da vida silvestre. Por exemplo, temos uma criança na foto, na qual se deitou no solo para conseguir tirar uma foto da parte inferior de um fungo. Essas são algumas estratégias que se utilizam para obter fotos dos caracteres importantes para a identificação taxonômica dos organismos. Como tirar uma foto para que sejam biologicamente informativas? Então, cada grupo de organismos, eles têm que se chama caracteres taxonômicos, que são caracteres que permitem a identificação. Então, eu coloquei aqui os 3 grupos que a gente provavelmente vai registrar durante o desafio, porque são os que dá para ver sem necessidade de algum aparelho específico, algum magnificador. Então, nós temos os animais, temos os fungos e temos as plantas. A fotografia, ser biologicamente informativa, ela não precisa ser uma obra de arte. Como vocês veem, estas fotografias eu as tirei com meu celular, que é um celular bastante básico. Como podem ver, elas são até um pouquinho, dá para ver um pixeladinho, mas o importante é que ela tenha os caracteres que são taxonomicamente que vai permitir diferenciá-lo. Que os caracteres, então, variam entre grupos, sim? Cada é diferente para plantas, para fungos, para animais vertebrados, invertebrados. Por exemplo, esta foto aqui, que também tirei com meu celular, é uma planta que talvez vocês tenham visto, a hipomea. Ela tem, então, umas folhinhas que são bem finas, como um esqueletinho, e a flor. Então, já com esta foto, o aplicativo de iNaturalist conseguiu identificar adequadamente a espécie, Hipomea quamoclita. Ela tem os caracteres que são importantes para conseguir identificar essa espécie. E quais são esses caracteres? Bom, neste caso, a folha e a flor são os caracteres que permitem diferenciar. Isso é algo que a gente também vai aprendendo com a experiência. Quais são os caracteres de cada organismo, de cada família, de cada grupo? Você faz com a experiência. É assim. No caso de plantas, então, é importante tirar fotos de a planta completa, que mostre sua estrutura, como ela é, se é uma herbácea, se é uma planta lenhosa, assim, aquela que tem um talo duro. Mostrar um galho de pelo menos 30 centímetros, que nos permita ver como estão as folhas inseridas, como esse padrão de inserção das folhas no talo. E também se tem umas estruturas pequenas nos entrenós, que se chamam as estípulas, que também em alguns grupos podem ser identificativas. Então, tirar a foto completa da planta, tirar fotos mostrando como são as folhas e como elas se inserem no talo, e também da flor, se tiver frutos, dos frutos, e também nos entrenós e no talo, como é para ver se tem algumas outras estruturas dessas que são identificatórias. Eu lhes trouxe aqui uns exemplos que são diretamente do iNaturalist. Então, eu vou compartilhar aqui no chat. Com o endereço, vocês chegam na observação diretamente e ele vai abrir observação no iNaturalist. Tá, então, aí nesse link nós temos uma planta, ela foi feita pelo um perfil que se chama Flora de Santa Catarina,
é um botânico que administra essa página, especialista dentro de plantas, ele fez 7 fotografias. Então, é importante sempre fazer várias fotografias, porque com uma fotografia vocês podem ver uns caracteres, com outra fotografia vocês podem ver outros caracteres. Por exemplo, a foto 4 é da folha pela parte inferior. Sim? Então, tem famílias que têm uma coloração diferenciada por baixo da folha, que permite fazer a distinção taxonômica dos grupos. Aqui, então, na quinta foto, vocês vão ter a estrutura de um galinho, de como, então, é essa organização das folhas, como elas se ordenam, se são alternas, se são opostas, e isso vai permitir, então, chegar às famílias, chegar à identificação. E quando a gente faz com celular, sempre é bom fazer algumas a mais, porque algumas podem ficar desenfocadas e depois vocês têm a oportunidade de editar, de eliminar essas fotos que ficaram desenfocadas. É ideal que vocês façam isso, que eliminem essas fotos que não são informativas, porque não tem sentido ficar aí gastando espaço, não, no servidor, para uma foto que não tem sentido. Eu vou compartilhar, então, outra observação, para vocês chegar a uma observação, inclusive com o mesmo link que tinha antes, só reemplaçar um número, ou simplesmente clicam de novo aí no link. Aí vocês podem observar que tá, em geral, né, aparece o nome em inglês, né? Isso às vezes pode ser meio difícil, né, de entender, mas tem configurações, né, ali que você pode obter os nomes populares em português, né? Por exemplo, esse segundo aí é o araçá. O segundo que está aqui, sim, é um araçá. Então, esse que o Luiz está falando, então é um araçá que está o nome em inglês, mas cada um pode configurar seu aplicativo para que esteja no português, ou também na plataforma para que esteja em português, como podem... no meu caso, a mim me aparece em português aqui quando abro o enlace. Como les abriu? Se les abriu em inglês ou em português? No meu que está configurado para português, aparece em português. Esse que les compartilhei recém é uma samambaia que ela tem outro aspecto, outra forma, sua estrutura reprodutiva, ela fica diferente, fica como uma estrutura independente, enquanto que a samambaia geralmente tem suas estruturas reprodutivas por baixo da folha. Então, é muito importante, quando, na hora que vocês estejam registrando samambaias, que vocês têm de diferentes tipos, tem assim como plantas normais, como vocês conhecem as samambaias, tem como essas que têm a estrutura reprodutiva de forma independente, tem estas que são reptantes, que vocês veem muito por aqui nas árvores na região. E tem estas que, e nesta o importante, o que queria ressaltar é que sempre é importante na samambaia tirar foto pela folha por baixo, sim, pela fronda por baixo, porque aí é onde estão os caracteres taxonômicos delas. Também é importante, se tem uma folha nova saindo, abrindo, aqui nessa parte, geralmente vão achá-la, também é importante tirar foto delas, porque esses são caracteres diagnósticos que ajudam a identificar a samambaia. Então, sempre, para plantas, sempre o padrão é, tenho que tirar foto da folha pelo dorso, pela parte inferior, pela parte ventral, tenho que tirar foto, procurar se tem estrutura reprodutiva, que são essas coisinhas aqui que vocês estão vendo, que às vezes são em bolinhas, isso se chama soros, e isso é supremamente importante para identificar as espécies. Também como seu hábito, se seu hábito é reptante, ou se elas estão no chão, se elas são epífitas, se estão numa árvore, se qual é seu hábito de vida. Em alguns casos, a gente encontra frutos no chão, porque é uma árvore gigantesca que a gente não alcança a ver nem as folhas como são, mas a gente encontra os frutos no chão, como aqui, por exemplo.
E tirar fotos desses frutos é interessante também, sim? Porque pelo menos tenho o registro dessa árvore que não estou conseguindo chegar com meu celular, por exemplo, a parte superior das folhas. E em vários casos é possível, sim, chegar a ter espécie com os frutos ou com as flores, não? Como, por exemplo, este aqui, que é uma espécie introduzida, está numa espécie silvestre, não faz parte do desafio. Mas, em outros casos, é difícil chegar a ter espécie com só o fruto ou só a flor, sim? Porque, por exemplo, aqui na família das graviolas, tem uma série de plantas que têm os frutos e as flores parecidas, então também pode ser difícil com só uma estrutura se mostrar como são as folhas. Mostrar como são as folhas é supremamente importante para a taxonomia de plantas, mas isso junto com os frutos. Aqui, por exemplo, as cicóprias, que são umas primas do café, sim? Aqui chama café do mato, algo assim. Se vocês verem, essas são duas espécies diferentes e os frutos são bem parecidos, são praticamente igual. Então, muitas vezes você consegue diferenciar por pequenas outras variações, a forma da folha ou as variações na flor. Então, é importante ter em conta isso, que o que é exitoso para a gente conseguir ter uma identificação da espécie é incluir todos os caracteres que implica tirar foto da folhas, tirar foto da estrutura da planta, se é uma árvore, se é um arbusto, como é sua arquitetura, como está ela organizada, e também da estrutura reprodutiva, fruto e flor, caso tiverem. No caso dos fungos, os fungos pertencem a outro reino, é outro grupo completamente independente, por muitos anos foram como unidos às plantas, mas não tem nada a ver com plantas, sim? Então, eles têm uma estrutura aqui, no caso, isto seria a estrutura reprodutiva do fungo. Isso nos fungos, então, também, a gente tem isso que a gente vê como os cogumelos, realmente isso seria como uma espécie de fruto dos fungos, sim? Ela é a estrutura reprodutiva dos fungos. O fungo como tal, o fungo está dentro do substrato, que pode ser a terra, pode ser uma árvore, pode ser um tronco, sim? Em diferentes estratos. Então, esta seria a estrutura reprodutiva. Se foca na parte externa que é macroscópica que a gente consegue ver. E ela é muito importante taxonomicamente para identificar as espécies. Então, ela tem o chapeuzinho, sim, que se chama píleo. Logo tem a parte inferior desse chapeuzinho, geralmente a parte inferior, às vezes está em cima, mas geralmente na parte inferior tem a área onde se produzem, os fungos se reproduzem por esporos. Então, aqui nesta parte é onde se vão produzir os esporos, é a parte fértil dele, como falo algumas vezes, ele vai estar em cima, já vamos ver mais na frente. Os cogumelos, aqui ver, é importante ver se tem anel ou não, nem todos têm. Esta parte que seria como tronquinho, se chama estipe, o pé do fungo. E também é importante ver se ele tem esta envoltura aqui, que se chama volva, não? Nem todos têm. E aqui, essa parte que parecem como raizinhas, isso realmente se chama micélio e é um conjunto de hifas emaranhadas, que são as estruturas do fungo interno como tal. Há uma guia muito boa, a partir das quais eu tomei e me guiei nesta parte dos fungos, está principalmente baseada nela, que esta que fizeram, inclusive, o Felipe Bittencourt, é de aqui, de Blumenau, ele é egressado da FURB, ele atualmente pertence ao grupo de Mainfunga na Universidade Federal de Santa Catarina, e eles fizeram essa guia, porque eles também estavam trabalhando com ciência cidadã, no caso deles só com fungo, e eles fizeram um protocolo de captura de imagem de macrofungos, para que as pessoas, não, os cientistas cidadãs, as cientistas cidadãs, então tivessem uma guia de como se deveriam fazer essas fotografias. Ele está disponível neste endereço, que depois eu les vou mandar a apresentação, vocês vão ter, então, a possibilidade também de descarregar, o que ele está gratuito. Então, no caso dos fungos, também é o mesmo conceito. Eu preciso tirar foto de cima,
Preciso tirar foto de baixo. Para tirar foto de baixo, a gente, como estava aquela foto da criança no começo, muitas vezes a gente tem que tirar no chão mesmo, sim, para tirar a foto por baixo, sem necessidade de soltar a estrutura, não? Então, se você não quer estragar a estrutura, então você literalmente se lança no chão para tirar a foto por baixo, que é supremamente importante. Logo, também é importante ter uma imagem lateral para ver como são essas estruturas. Então, por exemplo, nas orelhas de pão, vocês têm a foto superior, mas taxonomicamente, se você só tem a foto superior, é muito difícil chegar à espécie. Muito difícil. Você tem que tirar a foto por baixo para ver ele como é, sim? E acá, então, a foto lateral. Sim, a foto lateral também é importante porque nos permite ver qual é esta profundidade que ela tem aqui. Também é importante, aqui, então, temos estes que parecem como florzinhas, que realmente são fungos. Então, também a estrutura por baixo também é importante taxonomicamente. E então, acá temos a superior, a inferior e a foto lateral. Aqui na foto inferior, para fazer a foto inferior deles, há que estragar a estrutura, arrancar a estrutura reprodutiva. Nem sempre, digamos, precisa fazer isso, porque às vezes é melhor deixar ele completo, que ele termine seu ciclo e expore, não? E lance suas esporas ao ambiente. Mas, como falei, quando vocês arrancam essa estrutura, vocês não estão arrancando o fungo, não estão matando o fungo. Essa é uma estrutura reprodutiva. O fungo está por dentro, por baixo, e com vocês arrancar a estrutura reprodutiva, não estão fazendo nenhum prejuízo, digamos, para o fungo que está por dentro da terra, nesse caso. É importante, então, ver o formato geral das partes que compõem essa estrutura reprodutiva, que no fungo se chama esporoma, porque é um corpo frutífero, que realmente é um corpo que produz esporos, e então por isso se chama esporoma. Oma é corpo, espora, então corpo de esporas, corpo para produzir a espora. Tudo isso que o fungo produz é basicamente para depois ter as esporinhas aqui se produzindo, e elas são as sementinhas, digamos assim, para o fungo dispersar e poder nascer novos fungos em outros lugares. Aqui na vista superior, então, é supremamente importante. Em algumas espécies, como, por exemplo, estas que estão aqui, que são de tipo crostosos, elas vai ser a única imagem que a gente vai ter. Essas que são assim, que são basicamente unidimensionais, em um plano, basicamente é a imagem que vamos ter deles. Mas, como les falei, é supremamente importante nos que são tridimensionais, que têm esse volume, fazer a foto inferior e ver também o pezinho dele, como está sendo inserido. Às vezes está aqui, outras vezes está central. Isso é importante também taxonomicamente. Então, a vista lateral, supremamente importante para ver se ele, como é essa estrutura, se ele está colado do chão, se ele está separado, por quanta distância, me vai permitir ver o bulbo como é, e também essa simetria, em alguns casos, é com essa vista, em algumas ocasiões, que me permite ver. Também se ele é assim, desse tipo, então, muito importante essa vista lateral. E nos fungos também é muito importante saber onde eles estão crescendo. Se estão crescendo na terra, se estão crescendo na serrapilheira, se estão crescendo em cima de um tronco, se estão crescendo em uma planta, se essa planta era viva ou não. Temos fungos que crescem em folhas, especialmente na parte de baixo da folha. Então, se estão crescendo em folha, sim. Então, muito importante. Existe uma foto que nos mostre o fungo onde está crescendo. No caso dos animais, então, é o mesmo princípio. A gente precisa de uma foto do animal completo, uma foto em vista dorsal, uma foto em vista ventral, lateral e, neste caso, por exemplo, frontal também pode ser interessante. No caso dos insetos, pode ser muito interessante. Nem sempre a gente consegue, sim? Esse é o ideal. O ideal não significa de que se a gente só conseguiu uma foto e ele estava em um ângulo de 45 graus. É o que se conseguiu, sim?
Mas na medida de que o animal está aí posando e que nos permite fazer mais fotos, então sempre pensar em fazer todas essas opções de foto, dorsal, ventral, lateral e frontal. Nas borboletas, por exemplo, é supremamente importante como elas são com as asinhas fechadas, como é a asa, o padrão da asa diferente que o dorsal. Então, isso também é supremamente importante nas borboletas. Nos invertebrados, por exemplo, nos moluscos, vocês estão na praia, foram para a praia, encontraram aqui isso se chama exoesqueleto, o esqueleto deles é externo, a diferença do nosso que é interno. Encontraram aí umas casinhas de caramujos, vocês fizeram as fotos. É importante ter, como mínimo, uma foto que mostre como é a entrada do caramujo, como este padrão aqui é importante para identificar espécies. Aqui está a sequência completa, digamos, do que se deveria fazer. Mas, no mínimo, esta sequência simples de 2 já ajuda a identificar taxonomicamente. O mesmo com os mexilhões, então, também quando ele está somente a parte externa do esqueleto abandonado, que não está mais o animal, então também é importante tirar foto da parte interna, como ela é. Ela também é taxonomicamente importante, muitas espécies só se consegue chegar com esse lado da conchinha. Acá temos outro caso do molusco. Dentro da evolução, eles perderam, então, esse esqueleto, o caso da lesma, mas que também pertencem ao mesmo grupo. Aí, nesse caso da lesma, é muito importante a coloração, como é o padrão dorsal da coloração, como são as manchas que ela tem. No caso dos invertebrados, no arácnido, além dessa vista dorsal, lateral, é extremamente importante esta vista frontal, porque as famílias das aranhas se diferenciam pelo grupo de olhos. Elas têm uns 8 olhos em geral, mas isso varia. Então, essa variação é a que permite como se organizam esses olhos, que taxonomicamente se agrupam em famílias. E o sexo das aranhas, além de estar na parte de baixo, aqui nesta região do abdômen, na parte ventral, que nem sempre dá para ver, eles estão aqui nos palpos, nestas patinhas que tem na frente, aí onde a gente consegue saber se é macho ou fêmea. Então, também é muito importante tirar fotinhos dela. Este, por exemplo, aqui, que tem os palpos engrossados, este é um macho, sim? E esse que tem os palpinhos finos, que não são engrossados, é uma fêmea. Tem algumas espécies acá muito interessantes, que são os deinopes, que são umas aranhas que elas são tarrafeiras, elas têm uma teia que fica aí nas patinhas e elas lançam essa teia como uma tarrafa para capturar as suas presas. As aranhas que têm teias, também é muito importante a teia como é. Também temos os opiliônidos, que não são aranhas, senso escrito, mas os opiliônidos também pertencem ao grupo dos aracnídeos, e eles pertencem a um grupo que se chama os opiliônidos. As patas têm muitos caracteres, e nesta parte de aqui, como é o padrão de espinhos que eles têm, se tem espinhos, se não tem espinhos, a coloração aqui nas patinhas, quando elas se vão insertando. Nos insetos, o mesmo princípio, sim, então, dorsal, lateral, é supremamente importante nas borboletas ter o dorsal e o lateral para identificá-las. Na libélula, a gente tem que é supremamente importante o padrão das asas. Ele tem um reticulado, algumas têm umas manchinhas, isso é o que permite a identificação da espécie. Aqui, por exemplo, eu tirei na FURB umas abelhinhas nativas que elas estão fazendo ninho aí na área de esportes. E aí, com meu celular, eu tirei umas fotos, tirei como umas 20 fotos para conseguir chegar a uma mais ou menos decente. Aqui, por exemplo, esta abelhinha, o caráter diagnóstico, além da forma geral do corpo, as bandas que tem no abdômen, na parte traseira. Essas bandas é a que permite chegar à espécie. E aí o algoritmo imediatamente identificou já como, da maneira correta, como Tetragona clavíceps. Nos peixes, o mesmo padrão. Importante, vista dorsal, vista lateral, eles têm uma linha geralmente aqui, que é uma linha sensitiva,
é importante registrar esses padrões que possam ser observados. E nos anfíbios, alguns grupos é muito importante esta coração que possa ter dentro das patinhas traseiras. Em algumas espécies, esse é um caráter diagnóstico. Igual nos répteis, então, temos estas listras que são muito importantes, padrão de coração geral, tartarugas em geral, nos cágados. É muito importante, então, ter a foto focando como é a cabeça, o padrão da cabeça, mas também da carapaça, como são os laterais. Nas aves, então, é muito importante ver estas listras dos olhos, como são. Vejam que estas duas espécies são parecidas, mas esta tem uma listra branca, este tem a cabecinha cinza, a garganta como é, de que cor é, o peito como é. Isso é supremamente importante, então, como caráter identificatório para as aves. Nos mamíferos, por exemplo, nos gambazinhos, a gente tem duas espécies aqui, e uma delas se diferencia porque uma tem orelha preta e outra tem orelha branca, então, aí, no caso delas, é importante esse registro das orelhas. Se eu tenho simplesmente assim do corpo para trás, sem ver como é a orelha, não vou conseguir saber. Para morcegos também é supremamente importante esta estrutura que tem na interna, que se chama o prago. Então, na foto lateral, no morcego é importante, mas também se precisa dorsal, ventral e da parte posterior, que se chama uma membrana que tem entre as patinhas, que se chama uropatágio. Acá temos, então, das duas espécies de gambá. Vejam que este tem a orelha preta e esta tem a orelha branca. E temos outro reino, a gente falou do reino dos animais, das plantas, dos fungos, e temos outro reino que a gente pode chegar a ver, e que geralmente confundimos muito com fungos, que é este acá dos protozoários, e que são os myxomicetos, e então eles têm este aspecto. Estas são duas espécies que ocorrem acá, que já estão registradas na área do projeto, então que eventualmente vocês podem fazer um registro delas e pensar que é um fungo, colocar que é um fungo aí na identificação e depois alguém dizer, não, isso não é um fungo. Então, para que fiquem sabendo que tem outro grupo aí que dá para ver, mas muito poucas espécies tem. Bom, nos últimos 12 minutinhos que a gente tem, então, o Luiz vai falar acerca de algumas dicas de como fazer fotografias, sim? Ok. Tentando ser breve, assim, eu não sou fotógrafo profissional, não tenho formação, né, não fiz curso. O que a gente aprende, assim, com a prática, né, é o que eu vou tentar passar para vocês. Aí vocês têm, então, uma foto bem feita, assim, né, para um amador, aí o nosso colega o Esteban, né, fazendo uma foto de um anfíbio em que a gente consegue ver várias características que são relevantes, importantes para conseguir identificar a espécie, né? E assim, gente, é claro, são dicas que a gente tem passado ali, eu tenho passado aí. É muita informação, mas a ideia é que também, com a prática do uso, se vá aprendendo um pouco mais sobre alguns grupos, né? E é claro que nem todo mundo está disposto a se aproximar de certos animais, por exemplo, tem receio. Então, se foca naquilo que te dá mais tranquilidade, né? Que você se sente mais à vontade. E aos pouquinhos você pode ir experimentando outras coisas. Eu gosto muito de plantas, mas de repente começa aqui uma região que é muito biodiversa, tem muitas espécies, começa a ver os fungos também. Eu, né, gosto de animais, mas pode ser que alguns grupos eu não me sinto tão à vontade, né? Alguns animais sim ou sim, para a gente poder fazer registros, é importante sair à noite, né? Então também tem essa limitação. Nem todos os animais têm nomes populares, assim, né? Então, de modo geral, a gente chama de perereca, mas são muitas espécies de perereca. O que tem de interessante nessa foto aqui do Esteban? Como ali comentou, né, fotos das regiões que ficam mais escondidas do corpo, aqui, por exemplo, na coxa dele, né? Ali pode passar ali, dá para ver a coloração interna da coxa, ou da parte posterior da coxa também, ela é meio lilás, assim, meio difere da cor do corpo. E ao mesmo tempo eu consigo ver na mesma foto ali o diâmetro do tímpano, por exemplo, o tamanho do olho e o diâmetro do tímpano, essa relação, assim,
mesmo que só no olhômetro a gente consegue separar ela de uma outra espécie muito próxima, que é do mesmo gênero, né? Então, para um taxonomista que vai observar, essas informações são úteis. É importante lembrar que nos animais, só os mamíferos temos orelhas. Porém, muitos têm tímpano, sim? Então, aqui não tem a orelha, mas tem a estrutura pela qual permite escutar, porque a orelha não é uma estrutura para escutar, é uma estrutura vocal, para ser um funil. Isso, é. Então, essa bolinha que tem ali logo depois do olho é o tímpano. Muitos anfíbios têm, e esse é um caractere que para algumas espécies ajuda. Mas tem muitos outros. Essa também é uma espécie que eu necessitaria olhar com cuidado a parte posterior aqui da perninha dela, tá? Tem uma característica ali que permite separar de outra espécie também. Bem no calcanhar ali, né? Então é importante fazer uma foto de frente, de trás, de cima. Essa dica é meio que vale para todos os grupos, né? Então, quanto mais diferentes ângulos você conseguir, melhor vai ser para ajudar a identificação. Mas também, se não der, né, vale a tentativa, né? Talvez aí as fotos falam por si, né? Aqui o fotógrafo fez uma espécie de edição do espaço, né? Ele retirou ali uns gravetos que tinha na frente, né? E obstacularizam a imagem, né, para ver detalhes. Então, você pode fazer essa manipulação assim do espaço para deixá-la mais visíveis, né? Eventualmente, também, se é um fungo que está num tronco, num galho caído, por exemplo, você pode dar uma viradinha no galho para poder ver as estruturas, né, que estão mais embaixo, como ali comentou, né? Sempre tentando manter a estrutura o mais íntegra e intacta possível, né? Então, em vez de você se virar toda para fazer foto de baixo, você pode virar o tronco, virar o substrato, né? E não tem importância. Eventualmente, eu vou sacrificar ali um cogumelinho, uma estrutura dessa para poder fazer a foto de baixo. Não tem problemas, porque, né, como ali comentou, o fungo em si, ele está entremeado pelas hifas dentro do substrato, né? Essa é só a parte reprodutiva. Uma delas não vai fazer falta para ele. Uma dica, né, de fazer uma foto que inclua aí, né, uma maior parte da estrutura dentro, enquadrado na foto, ao invés de fazer fotos muito distantes, né, porque aí os detalhes acabam sendo perdidos. Então, de certa forma, né, aproximando o máximo de zoom que você puder. Uma dica é fazer fotos assim progressivamente mais próximas, porque de longe, eventualmente, você vai ter um pouco mais de foco, né? E fazer fotos muito perto, às vezes é difícil, né, focar nas estruturas, enfim. Pelo menos para os animais funciona assim, né? Com os animais acontece com as borboletas, não? E com os que estão voando também. Isso é. E aí, assim, se você se aproxima muito, tá lá a borboletinha, ela tá paradinha na florzinha, e você faz uma foto de mais distante, porque à medida que você vai se aproximando, os animais também têm seus órgãos sensoriais captam a sua aproximação, eles conseguem te ver e te encarar como uma potencial ameaça. Então, a borboleta foge, né? A abelhinha sai ali da florzinha. Então, se a gente for indo com calma, tranquilidade, faz algumas fotos ali mais de distante, vai se aproximando, faz outra foto, vai aproximando, faz outra foto, de diferentes ângulos. Enquanto mais tranquilo você for, no caso dos insetos, dos animais de modo geral, mais chances você tem de capturar boas fotos, assim, que sejam informativas, tá? Uma descoberta que eu fiz durante a pandemia é que o 90% dos animais, eles têm comunicação química. Nós temos uma comunicação que principalmente a fala, o 90% dos animais têm uma comunicação que é química. Então, descobri durante a pandemia que tirar fotos de insetos com a máscara, você evita que eles te detectem tão rápido. Você está respirando porque eles sentem o CO2. A partir do CO2, eles percebem que é um potencial animal que pode comê-los, então eles fogem, sim? Então, quando você tem a máscara colocada, o CO2 fica muito colado ao teu corpo e, dessa maneira, você evita ser sentido por eles. Mas essa dica ali de que a foto ocupe 60%, 75% da imagem, digamos, é um pouco irreal para muitos casos, tá? Então, vão priorizando fazer fotos que enfoquem mais de distante e vão aproximando progressivamente. Essa é uma dica assim, que a gente costuma fazer, tá?
E como está ressaltado aqui, se não for possível aproximar, sempre sem que se perca o foco, porque às vezes o celular chega até ter ponto, a câmera chega até ter o ponto e depois começa a desenfocar. Então, sempre priorizar o foco, que qualquer coisa a gente pode depois dar um zoom na foto, recortá-la para que fique enquadrada, sim? Estas fotos, muito provavelmente, elas foram recortadas, depois com algum programa, com qualquer programa de edição. Acho que até o iNaturalist permite fazer, né, o recorte. A iNaturalist permite fazer um corte básico. Umas edições bem básicas também permite. Dar um pouco de contraste, sim. Isso. Aí, olhando diretamente para as imagens, a gente já consegue ver algumas questões que são importantes, né? A iluminação e o foco. Aí, comparando, né, a imagem A com a imagem D, é o mesmo organismo, né, o mesmo fungo ali, mas notem que ele está aqui na imagem A numa situação de lusco-fusco, né? Tem um fecho de luz de um lado e do outro lado está na sombra. Isso atrapalha um pouco os sensores das câmeras, né? Que tem lá um fotômetro, que é um sensor de luminosidade, e se o foco estiver na parte que está com muita luz, o resto vai ficar muito escuro, ou se estiver na parte que está na sombra, vai ficar super exposta, ou seja, estourada, muito clara a imagem da outra parte. Então, importante, ou você usa um flash, um colega meu que falava o seguinte, né, que era fotógrafo assim, diz, olha, só o que me desculpe, mas o flash é fundamental em muitas fotos. Então, não tenho receio de usar o flash, e ele pode corrigir um pouco dessas diferenças de lusco-fusco, ou então transferir a estrutura, né, se é possível, para uma área que tem uma luminosidade constante, ou só no sol ou só na sombra. Aí dá a dica de usar um guarda-chuva, né, uma sombrinha, enfim, também é uma possibilidade. E olha ali também a imagem, como fica mais definida, né, a imagem D do que a imagem A. Da mesma forma, ali em E, né, também está mais iluminada, e você consegue olhar, ver com mais clareza a cor e as estruturinhas ali, né, que podem ser importantes para a identificação. Enquanto na foto em B, vocês podem ver que está uma foto mais escura, sombreada, e você não consegue ver detalhes, né? Então, cuidar com a iluminação é um aspecto importante também, né? E aqui em C, uma diferença de foco, né? Com superexposição, quando tem superexposição, quando a foto fica muito clara em algumas partes e partes que são importantes. Nem sempre é fácil lidar com isso. Por exemplo, plantas que têm flores brancas, é muito difícil. Então, se você tiver uma câmera que tem essa possibilidade de você regular a luminosidade, né? É possível você regular a intensidade do flash e tudo mais. Se não, nesse caso aqui do funguinho, tente colocar o ponto de foco onde seria a parte mais clara. Fungos que são brancos em substrato escuro, né? Se você fizer foto e o fotômetro captar a luz do fundo, né, como informação de quanta luz tem disponível no ambiente, ele vai tentar compensar aquela luz do fundo que é o ambiente escuro. Então, o flash sai com mais intensidade e que a gente chama de superexposição. Aí o organismo vai ficar branco, o fungo vai ficar todo branco e você não consegue ver os detalhes, né? Então, se você botar bem o ponto do foco na estrutura que é mais clara, ele vai deixar o substrato um pouco mais escuro, mas você consegue ver com mais detalhes ali o organismo, né? A flor branca, o fungo branco, né? Para quem tiver disposição, um tripé seria também uma coisa bacana, assim, né? Para você lidar com essa questão da exposição, né? Não quero usar o flash, porque o flash tem esse problema da superexposição. Nem sempre é possível, mas um tripé ajuda muito nisso, porque você pode fazer uma foto sem o flash e a câmera no modo automático ou celular, ele mesmo vai então fazer uma foto com um tempo de abertura de exposição maior e isso faz com que então possa entrar mais luz. Só que com isso, se você movimentar um pouquinho, você perde o foco, você borra a imagem, né? Então, para fazer fotos sem flash em ambiente com pouca luz, é importante ter o mais fixo possível, né? Um tripé é uma excelente ferramenta nesses casos. Quer falar, Lil? E sempre que você tiver um fundo claro, seu, sim, você está tirando foto de uma estrutura que tem um fundo seu, se você não tira com flash, ela vai ficar escura e vai ficar sem detalhes, sim? Então, sempre prestar atenção, quando você tiver o seu do fundo, assim para cima, você está tirando uma foto numa floresta, sempre tem que ligar o flash, para que dê certo. E é importante ter, para alguns organismos, assim, né, ajuda muito ter uma referência de escala, né? Qual é o tamanho
tamanho é um fator importante para identificação para muitos organismos, né? Fungos, mesmo flores, né? Animais. Às vezes o próprio ambiente oferece essas características assim, né? Que você consiga usar como referência. Mas ou usar uma reguinha ou uma moeda, né? Algum elemento que te dê uma ideia de proporção, de tamanho, né? Aqui dá algumas informações, né? Nos fungos, o esporoma ali pode medir de milímetros ou até quase 1 metro, né? Se for uma orelha de pau daquelas grandonas. A gente tem as macrolepiotas que tem aqui, sim, que elas são bem gigantes. Exatamente. Então, ter ideia dessa escala ajuda, né? Aqui, composições também. Os fungos, como ele tem material já pronto, né? Aí a gente tem, então, mais referências para poder ilustrar essas questões, né? Em alguns casos, é interessante fazer uma composição, né? Montando, aqui foram retirados vários funguinhos, cogumelinhos, na época que eles estão frutificando, digamos assim, né? Eles podem ser muito abundantes, então retirar alguns não vai fazer grande problema, vai trazer grande prejuízo. E aqui, então, uma situação na foto A ali, né, mostrando, né, numa única foto, várias informações, né, a parte inferior, né, a estipe, né, o que seria o tronquinho, né, a parte superior, lateral, numa mesma foto, né. E aqui, olha, também o cuidado que o pesquisador teve, o fotógrafo teve, de usar um fundo que tem uma cor contrastante, né. Isso também auxilia, porque você consegue ver detalhes, assim, e se o fundo tiver da mesma cor do fungo, ou do objeto, ou do animal, né, às vezes é meio difícil. Muitos animais e muitas plantas têm estruturas assim que têm cores que meio que se camuflam com o fundo, né? Aqui novamente em B, né, o fotógrafo retirou uma das estruturas aqui, virou de barriga para cima, digamos assim, né? E compôs a foto. Para alguns cogumelos, aí estruturas internas podem ser interessantes, que com a escala, além da escala de tamanho, você tem uma escala de cores, né? Também ajuda para alguns grupos a identificação. O último que eu queria dizer dessas dicas de fotografia é que quando vocês têm câmera externa, câmera que não é do celular, geralmente as fotos biológicas ficam muito melhor com flash, sim? Porque ela apaga o fundo e então dá foco no que vocês estão retratando. Quando a gente faz foto biológica, então você foca geralmente num organismo, sim? E na naturalista tem que cada observação é para um organismo. Mesmo na foto aparecem vários, mas por cada observação, um único organismo representado. Com o celular, depende muito do celular. Meu celular, que é básico, com o flash, geralmente queima a foto, queima a estrutura. Porém, com celulares com câmeras melhores, geralmente isso não acontece. Então, a questão de vocês tentarem com o de vocês, que dá certo, sim? Ou às vezes uma lanterna, ou levar uma lanterninha, porque então se vocês precisam de luz, colocam externo com uma lanterna, e dessa maneira, então, se tiver um celular assim que como é meu, que o flash queima a estrutura que a gente quer ver, então, com uma luzinha, assim, com uma lanterna, pode ser uma ajuda também. Então, muito obrigado por virem. Isso aí, muito obrigado, pessoal. E curtam o iNaturalist e o naturalismo. E nos sigam nas redes.